Olá, amigos, boa noite. Nós estamos de volta com Focus Brasil Entrevista. Eu sou Carlos Borges, estou falando aqui de Fort Lauderdale, Flórida, e o nosso entrevistado hoje é alguém muito importante para todos os brasileiros que vivem no exterior. Ele é o atual presidente do Conselho de Representantes de Brasileiros do Exterior, o contador e um líder de comunidade brasileira reconhecido no mundo inteiro, Marcos Viana. Boa noite, Marcos. Boa noite, Carlos. Prazer falar com você novamente. Marcos, a grande notícia dos últimos dias é a confirmação da realização da conferência, a oitava ou sétima, se não me engano, Oitava conferência do CRBE, que vai acontecer em São Paulo no mês de junho. Fale um pouco a esse respeito. De fato, a notícia realmente é uma grata notícia, né? Porque nós sabemos do valor de nos reunirmos, de estarmos juntos para tratar das questões relacionadas aos brasileiros no mundo. E quando a gente está ali presencialmente, isso flui de uma forma assim bem produtiva. E a notícia vem depois de muito esforço, e ainda continuamos nos esforçando em detalhes para que a oitava CBM, Conferência Brasileiros do Mundo, continue dando curso a esse trabalho de coletar ideias, fazer proposições de políticas públicas, também interagir, fazer rede com os brasileiros que estão espalhados mundo afora. Marco, um fato extraordinário relacionado com essa conferência é que ela vai ser a primeira a acontecer dentro da nova estruturação do CRBE como uma instituição completa e absolutamente independente. Mas, se isso tem um lado positivo, eu lhe pergunto, como é que fica a interlocução com o governo federal? Afinal, o CRBE foi parido pelo Itamaraty. Como é que fica essa relação agora? Na realidade, Carlos, eu vejo isso como um retorno às origens, às raízes dos movimentos que ocorreram não só nos Estados Unidos, fazendo referência à Carta de Boston, fazendo referência à Carta de Lisboa, Bruxelas. Eu acho que nós simplesmente estamos voltando às raízes desse movimento, que por um determinado momento, como você mesmo disse, ele realmente foi gerado e institucionalizado pelo governo brasileiro para uma interlocução mais direta, né? Então, de fato, é a primeira conferência em que nós temos uma estrutura que está firmada no princípio da independência, né? E isso, para nós, é muito bom, porque nós podemos continuar agora de uma forma mais direta, propondo interlocuções com qualquer um dos órgãos. Nós não precisamos seguir a linha proposta especificamente pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, nós temos hoje como ver, dentro dos 9 temas que nós trabalhamos, quais são os órgãos que podem nos ajudar, né? Bom, isso é muito bom, porque eu acho que uma das grandes dificuldades que o CRBE teve em agregar uma série de pessoas que poderiam contribuir era exatamente a ideia que muitos rejeitavam de que a instituição pudesse ser chapa branca. E isso é um risco que não existe mais, é verdade? Eu acho que a sua análise é uma das facetas que realmente prejudicou a agregação, né? E, de fato, essa ideia, essa frase, a gente sempre escutava, mesmo porque o critério de escolha dos representantes nos trazia, muitas vezes, problemas nas conferências brasileiras do mundo. Muitos chegavam sem saber do passado, do que havia sido tratado, repropondo, ou seja, fazendo propostas que já estavam mastigadas, discutidas, e tudo isso porque, muitas vezes, o princípio da chapa branca, por vezes, acontecia. Eu diria a você que aconteceu muitas vezes. Mas vamos falar de coisas do futuro, coisas positivas. Você falou em 9 itens. Vamos falar um pouquinho sobre esses 9 itens. Eu não sei exatamente a que você se refere. Eu me refiro às 9 mesas temáticas. Na realidade, quando eu falo as 9, eu percebo que algumas delas agregam subitens. Por exemplo, uma das mesas de discussão, a gente chamava de grupos de discussão, que acumula mais subitens, é a mesa de assuntos sociais, gênero,
E essa mesa, por várias vezes, direitos humanos, ela propôs várias vezes a ramificação desses subitens para não prejudicar itens mais preciosos dos temas, né? Então, você poderia enumerar aí, então, as 9 mesas para o nosso público poder saber como está estruturado o pensamento e a organicidade do CRBE na nova versão. Na realidade, ela mantém a mesma proposta anterior. Nós temos, desde a mesa de associativismo, que se tornou coluna desse trabalho, ou seja, uma mesa que trabalha como os conselhos se associam, acompanha a liberdade e a autonomia desses conselhos para poder gerir o processo de associativismo. Nós temos mesa de educação, nós temos mesa de cultura, nós temos mesa de esporte e turismo, juntamos esses dois. Faz todo sentido. Né? E não sei se vocês estão escutando aqui, eu estou acompanhado do Netinho ali. Normal, esse é o admirável mundo novo. Exato. Não, mas obrigado pela compreensão. Então, nós temos esporte e turismo, nós temos a mesa de assuntos jurídicos e consulares, porque esse assunto, essas duas, então, ficavam juntas, porque sempre precisávamos tratar do assunto relacionado ao Ministério das Relações Exteriores. Hoje, nós temos a mesa de assuntos jurídicos e consulares, que visa tratar das burocracias, das propostas para melhorar o acesso do brasileiro aos serviços consulares, orientar, porque nós temos contextos diferentes. Bom, eu acredito que essas mesas também, dentro de uma dinâmica mais atual, elas se interseccionam e, evidentemente, haverá situações em que, por exemplo, que uma mesa vai trabalhar com a outra para atingir um determinado objetivo. Mas eu noto um detalhe, não sei se é porque essa é minha área, eu não entendo por que o CRBE, seja ele chapa branca, seja ele o novo CRBE, não contempla um espaço prioritário para a mídia brasileira. Nós temos Eu nunca entendi isso. Você pode me explicar? Não, eu posso te explicar. Eu acho que, de fato, você tem toda a razão, Carlos. Tem uma mesa, que é a mesa de comunicação. Na realidade, essa mesa ela passou a fazer parte da direção, né, do trio de direção a partir da 4ª Conferência Brasileira do Mundo. Você estava presente, se eu não estou enganado. Foi em Salvador. Salvador. Quando Rosali, lá do Líbano, saiu de lá como coordenadora, né? E eu fui colocado como coordenador de comunicação. Desde essa época, eu fiz questão de dizer para as pessoas que nós precisávamos nos comunicar, estabelecer comunicação interna, mas zelar por essa externa. Como não sou um especialista nesse ponto, eu só lancei o projeto, fiz as proposições, e a mesa ficou unida à direção. Mas a ideia é de que nós tenhamos, de fato, uma mesa de comunicação que trate desse assunto a fundo, que aprenda com gente que dá aula. Eu não querendo interromper, mas lhe interrompendo, sem querer interromper, por uma questão que eu acho que é lógica, né, Marcos? Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhosamente pertinente, mas se você não comunicar isso aos brasileiros, 4 milhões de brasileiros que vivem no mundo, qual é o sentido? De fato, o que se existem hoje em dia centenas, com a proliferação das comunicações nas redes sociais e na web, hoje são centenas de outlets de comunicação de brasileiros no mundo. Está até difícil você fazer hoje em dia um apanhado geral, porque a gente sempre se especializou nisso, a gente trabalha com isso há 32 anos. Então, a gente tem uma noção razoável do que é esse mapa de comunicação brasileira no mundo. E eu digo a você, o desconhecimento, às vezes eu fico até chocado, o desconhecimento de causa que essas pessoas, todas que lidam com comunicação, têm do que é CRBE é muito grande, é um desconhecimento de causa grande. Então, se você, que é um agente de comunicação, que é uma ponte, não sabe nem o que fica muito mais difícil para que ele seja cooptado para poder compreender a importância que o CRBE tem para todos os brasileiros que vivem fora do país. Sem dúvida. Eu concordo com você, Carlos, e digo, não como
uma desculpa para o processo até agora, mas com admitir uma realidade, né? Nós trabalhamos no regime de voluntariado e também essa agregação a um programa focado nos conselhos como células do movimento todo. E aí apostava-se que os conselhos, de forma local, fossem divulgar isso. Ou seja, as informações, assim como nós temos hoje emissoras ligadas a uma rede, né, isso nacional. seria o lógico de se esperar, né? Mas aí é a distância que existe entre o entusiasmo real e o entusiasmo folclórico. Mas a gente não tem todo o tempo do mundo e eu quero aproveitar mais para conversar sobre os fatos que nos levam a São Paulo em junho. Quais são as datas da conferência em São Paulo? A conferência vai acontecer entre o dia 1º e o dia 4 de junho. Serão 4 dias. 4 dias, essa é a proposta. Em que local, Marcos? No local, nós vamos no bairro da Liberdade, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, conhecida como o Bunkyo. Bunkyo, com certeza. E você, como as pessoas que desejam participar, elas têm necessariamente que estar associadas ao CRBE, elas podem ser curiosas? Qual é o processo? Não, na realidade, qualquer brasileiro no exterior, ou até mesmo que viva no Brasil e se interesse pelo movimento Brasileiros no Mundo, como acontece, ela tem toda a liberdade de participar, visto que... Vai haver uma inscrição por internet? Inclusive, já foi lançada, nós tínhamos até que, por questão estatutária da nova estrutura, um prazo de antecedência para lançar essa conferência. E ele foi feito dentro do prazo exato, que são 60 dias antes da realização, no mínimo. E aí foi lançado já com um link para inscrição, com um formulário, com algumas perguntas. Deixa eu aproveitar, então, Marcos, vamos aproveitar e dizer, fala para a gente qual é o link para poder a Andrea colocar aí no gerador. Tá. É crbeworld.com. É o site do CRBE hoje. Quando nós temos acesso ao site, automaticamente uma das primeiras coisas que está lá, como prioridade, é o encaminhamento do link para o formulário para inscrição. Quando você acredita que vai estar podendo anunciar uma programação? Nós estamos agora tentando fechar, porque a partir do momento que lançamos tudo isso, a programação começa a se formar à medida que os inscritos vão sugerindo algumas coisas. Pode ser que alguma sugestão nos mostre que devemos priorizar alguma coisa ou preterir outras. E aí essa programação nós temos também um limite. Ela vai sair provavelmente um mês antes da conferência. Perfeito. Tem alguma coisa mais, Marco, que você quer acrescentar a respeito dessa sua campanha liderando esse novo CRBE que carrega esperança e entusiasmo de muitos que acreditam muito nessa ideia, como eu? Olha, Carlos, o que eu tenho a acrescentar é o seguinte, eu tenho aqui uma sensação de missão cumprida, porque são 3 anos em que eu estou como coordenador geral, que agora tem a função de presidente, né? Vamos ter eleições, mas você não pode concorrer mais. Não só não posso, apesar de uma nova estrutura poder dar espaço para esse tipo de coisa, mas pessoalmente não farei isso. Não farei isso porque eu escuto uma frase, assim como você falou da chapa branca, né? Eu escutei sempre essa frase rondando a gente, né? Eu escutava a frase também do perpetuação do poder. Eu fico me perguntando, às vezes, que poder, mas não se engane, não. É poder, sim. É o poder da aglutinação, é o poder da agregação. É um poder, sim. É um poder do bem, mas é um poder. Mas, de qualquer forma, eu acho que chegou o momento de dar vazão aos líderes que foram sendo formados nesse período. Porque eu me encarreguei pessoalmente de fazer isso, de trazer pessoas para perto que têm um bom coração, um coração dedicado, gente que, de fato, tem preocupação com o que acontece com o brasileiro nesses 9 temas. Todos os coordenadores atuais são pessoas exemplares. De fato, amadurecemos muito. Muito, muito, muito. Então, acho que isso é muito bom.
Nós todos vamos estar acompanhando, o Focus Brasil vai estar acompanhando a conferência em São Paulo, com certeza absoluta, muito possivelmente presencialmente também, e possivelmente até transmitindo ao vivo alguns eventos, caso a gente seja autorizado a fazer isso. Muito obrigado, Marcos Viana, por dispor de seu tempo para falar aqui no Focus Entrevista, e mais notícias vocês vão estar acompanhando sempre, tudo que acontecer relacionado ao CRBE, no Focus News e durante a programação do Focus Brasil Digital.